Existem sussurros que atravessam os corredores do tempo. Ecos de palavras tão profundas, tão perigosas, que a própria história conspirou para silenciá-las. E se eu te dissesse que o livro que você segura em suas mãos, o texto sagrado que guiou civilizações por milênios, está incompleto? Imagine um segredo tão profundamente enterrado que sua mera menção poderia abalar os alicerces da fé e redefinir nossa compreensão do próprio destino. Esta não é uma história para os fracos de coração. É uma jornada nas sombras, uma descida a um mistério guardado por séculos de medo e omissão deliberada. Estamos prestes a pisar em terreno proibido, buscando uma verdade que nunca foi destinada a ser encontrada. Esta noite, vamos afastar uma cortina pesada e empoeirada. Um véu que escondeu um versículo, uma página, um capítulo inteiro da profecia final da humanidade. A história dos textos antigos é um campo de batalha repleto de baixas. Para cada pergaminho que sobreviveu, muitos outros foram perdidos para o fogo, para a decadência, ou para um destino mais sinistro, a destruição deliberada. Muitas vezes imaginamos a preservação do conhecimento como uma busca nobre, mas sempre foi um ato político. Os vencedores dos debates teológicos não apenas venciam argumentos. Eles muitas vezes apagavam a própria existência dos pontos de vista opostos. Este é o terreno fértil onde o mistério das Escrituras perdidas se enraiza. Evangelhos que contavam uma história diferente de Jesus, epístolas que desafiavam a autoridade dos primeiros padres da Igreja, profecias que ofereciam uma visão alternativa do fim dos tempos. Considere a Biblioteca de Alexandria, um símbolo de conhecimento tragicamente perdido. Que tesouros do pensamento cristão primitivo foram transformados em cinzas? O livro do Apocalipse, ou a Revelação de João, é o último livro do Novo Testamento e, sem dúvida, o mais desconcertante. É um caleidoscópio de imagens proféticas, um pesadelo febril de batalhas cósmicas e julgamento divino. Temos os 4 cavaleiros, a besta com o número 666, a meretriz da Babilônia, dragões celestiais e pragas de horror inimaginável. Por 2 milênios, teólogos, estudiosos e místicos têm lutado para decifrar seu significado. É um roteiro literal do fim dos tempos? Uma crítica simbólica do Império Romano? Ou a jornada alegórica da alma humana? Sua ambiguidade é sua característica mais definidora e duradoura. João de Patmos, seu autor, nos diz que estava em uma ilha remota quando recebeu esta visão impressionante. Ele foi instruído a escrever o que vê em um livro. A ideia de que a Bíblia é um texto completo e inalterado é um pilar da fé para muitos, mas é uma ficção histórica. O livro não desceu do céu encadernado em couro. Ele foi montado ao longo de séculos, através de uma série de debates e concílios contenciosos. A coleção de textos que agora chamamos de Bíblia é o resultado de um processo de seleção, e este processo, por definição, envolveu exclusão. Livros amplamente lidos nas primeiras comunidades cristãs foram deixados de lado. Estes não são notas de rodapé obscuras. São os capítulos silenciosos do livro sagrado. Muitos conhecem os apócrifos, Tobias, Judite I, Macabeus II Macabeus, incluídos nas Bíblias católicas e ortodoxas, mas excluídos do cânon protestante. Mas a lista vai muito mais fundo. Livro de Enoque, citado na Epístola de Judas. Ousemos agora falar do inominável. Especulemos sobre o conteúdo deste capítulo fantasma, a profecia velada do Apocalipse 23. De acordo com os sussurros fragmentados e lendas heréticas que sobreviveram, este capítulo não era apenas mais uma visão de destruição. Era um espelho. Era a profecia que desviava seu olhar do futuro distante e olhava diretamente para a instituição que afirmava ser sua guardiã, a própria Igreja. Era uma profecia de uma apostasia de dentro, uma corrupção tão profunda que faria a perseguição externa de Roma empalidecer em comparação. As lendas falam de uma segunda besta, distinta da mencionada no capítulo 13. Esta não era um império político.
mas um espiritual. Uma besta que surgiria da terra, parecendo um cordeiro e gentil falando com a voz de Cristo, mas possuindo o coração do dragão. A história oficial é que o cânon da Bíblia foi estabelecido por meio de consideração orante em uma série de concílios ecumênicos. Laodiceia e Hipona Cartago. Parece tão ordeiro, tão divinamente guiado. Mas a história, quando se olha mais de perto, raramente é tão organizada. Esses concílios não eram apenas seminários teológicos. Eram intensas arenas políticas, repletas de rivalidades amargas, pressão imperial e debates que eram tanto sobre poder quanto sobre piedade. Foi nesses concílios de sombra e silêncio que o destino dos textos foi selado. Pense no primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo próprio imperador romano Constantino. Embora seu principal objetivo fosse resolver a controvérsia ariana sobre a natureza de Cristo, ele estabeleceu um precedente poderoso. O imperador poderia convocar os líderes da igreja e presidir decisões de doutrina. Essa fusão de poder imperial e autoridade eclesiástica criou um mecanismo potente para impor a uniformidade. Um livro ou um capítulo visto como politicamente desestabilizador ou uma ameaça à unidade do império e da igreja. Por séculos, esta história de um capítulo perdido permaneceu uma teoria marginal, um sussurro entre místicos e hereges. Mas em meados do século XX, as areias do deserto egípcio revelaram um segredo que mudou tudo. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, foi como encontrar uma cápsula do tempo de uma versão perdida do cristianismo. Um jarro selado desenterrado por um fazendeiro continua 13 códices antigos e mais de 50 textos escondidos, provavelmente para protegê-los dos expurgos do século IV. Estes eram livros condenados, vozes silenciadas, evangelhos gnósticos, tratados esotéricos. Mesmo dentro dos 22 capítulos do Apocalipse que possuímos, existem profecias que permanecem teimosamente inexplicadas, sinais presságios que não têm um cumprimento histórico ou futuro claro. Esses fios soltos, esses becos sem saída proféticos, poderiam ser as cicatrizes deixadas pela remoção de uma peça-chave do quebra-cabeça. Sem o contexto de um 23º capítulo, essas profecias anteriores ficam penduradas, seu significado obscurecido. São como pistas de uma cena de crime onde o corpo foi removido, deixando-nos a adivinhar o que realmente aconteceu. Considere o silêncio enigmático no céu por cerca de meia hora após a abertura do 7º selo. O texto constrói uma tensão incrível através de 6 selos de catástrofe, e então, no clímax, há nada. Uma pausa anticlimática. Teólogos têm lutado para explicar isso. O que aconteceria se, amanhã, uma cópia verificada e autenticada do Apocalipse capítulo 23 fosse descoberta? O impacto seria sísmico. Enviaria um tremor ao próprio coração da fé, rachando os alicerces de instituições que existem há quase 2000 anos. A revelação de que a própria Bíblia foi censurada, que uma profecia divina foi deliberadamente escondida pelas mesmas pessoas encarregadas de protegê-la, desencadearia uma crise de autoridade de escala sem precedentes. Quem então poderia ser confiável? Se o livro está falho, o que dizer das doutrinas construídas sobre ele? Para o crente individual, as consequências seriam profundamente pessoais e profundas. A fé é frequentemente uma questão de confiança. Confiança em Deus, confiança nas Escrituras, confiança em uma comunidade ou instituição. A descoberta de uma fraude tão grande forçaria uma dolorosa reavaliação dessa confiança. Validaria as dúvidas que muitos abrigaram em silêncio, a sensação de que a história oficial está de alguma forma incompleta. Para alguns, isso poderia destruir completamente sua fé. Para outros, poderia purificá-la, removendo a dependência de instituições e forçando um relacionamento mais direto e imediato com o divino. Seria um terremoto espiritual.
As implicações de um capítulo profetizando a própria corrupção da Igreja seriam explosivas. Cada cisma na história, da Reforma Protestante às divisões denominacionais modernas, seria recontextualizado. Os hereges que foram queimados na fogueira por desafiar a autoridade da Igreja poderiam de repente ser vistos como mártires que estavam certos o tempo todo, vindicados por uma profecia perdida. Seria uma revelação devastadora, mas talvez necessária. A noite é mais escura pouco antes do amanhecer, e talvez essa revelação seja a escuridão pela qual devemos passar para encontrar uma luz mais autêntica. O que você acha? A conversa está apenas começando.